Olá, pessoal! Sou a professora Jurema Rodrigues, da ETEC Filadélfia Gouveia Neto, componente curricular, Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional. Vou falar sobre orações subordinadas adverbiais reduzidas. Primeiro vou falar sobre orações subordinadas reduzidas. As orações subordinadas reduzidas são as que se apresentam sem conectivo e com o verbo na forma nominal, diferentemente das desenvolvidas, que apresentam conectivos. São 3 tipos. Podem ser reduzidas de infinitivo, reduzidas de particípio e reduzidas de gerúndio. Observação: o infinitivo, o particípio e gerúndio são verbos na forma nominal. Reduzidas de infinitivo, com verbo na forma nominal, no infinitivo impessoal. Impessoal é quando não é conjugado, ou no infinitivo pessoal, quando é conjugado. Terminações do infinitivo impessoal. Terminados em ar é da primeira conjugação. Olha o exemplo, acompanhar. Terminado em er é da segunda conjugação, aprender. E terminado em ir é da terceira conjugação, ouvir. Lembrando, o verbo pôr pertence à segunda conjugação, porque antes era poer. Vejam os exemplos do infinitivo conjugado, ou seja, pessoal. Acompanhar, acompanhares, acompanhar, acompanharmos, acompanhardes, acompanharem. Aprender, aprenderes, aprender, aprendermos, aprenderdes, aprenderem. Ouvir, ouvires, ouvir, ouvirmos, ouvirdes, ouvirem. Agora, reduzidas de particípio. Com o verbo na forma nominal no particípio regular ou no particípio irregular. Exemplos de particípio regular e particípio irregular. Particípio regular da primeira conjugação, ado. Exemplo, completado. Da segunda conjugação, ido. Exemplo, agradecido. Da terceira conjugação, ido. Exemplo, corrigido. Agora, particípio, exemplos de particípio irregular. Completo, grato, correto. Não são todos que apresentam as duas formas de particípios. Mais comuns são os regulares. Exemplos de apenas uma forma. Primeira conjugação do verbo acompanhar, acompanhado. Segunda conjugação do verbo aprender, aprendido. Terceiro conjugação, o exemplo, ouvido. Percebam que nem todos têm duas formas. Agora nós temos reduzidas de gerúndio, com o verbo na forma nominal no gerúndio, que indica uma continuidade, empregado em ações prolongadas ou que ainda estão em desenvolvimento, e caracteriza-se pela terminação, NDO. Exemplos da primeira conjugação. Exemplo, completar, completando. Da segunda conjugação, agradecer, agradecendo. Da terceira conjugação, corrigir, corrigindo. Atenção, nós vamos ver as orações adverbiais que existem, né? E que podem ser reduzidas. Nem todas nós temos exemplos. Agora, todas são desenvolvidas. Nós estamos falando de reduzidas. Então, vamos a algumas orações adverbiais reduzidas. Vamos primeiro à classificação das orações subordinadas adverbiais reduzidas de infinitivo. Olhe os exemplos. Nós temos oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo. Não veio por se achar doente. Por se achar doente é a oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo. Perceba que não tem o conectivo. Segundo,
Exemplo, oração subordinada adverbial concessiva reduzida de infinitivo. Apesar de ainda ser criança. Nós temos aqui uma oração subordinada concessiva reduzida de infinitivo. Perceba que nós temos a oração subordinada reduzida e nós temos a oração principal. Você vai identificar pelo verbo no infinitivo. Olha o verbo no infinitivo, apesar. Terceiro exemplo, oração subordinada adverbial condicional reduzida de infinitivo. Sem se esforçar, não chegará a lado nenhum. Esforçar está no infinitivo. Portanto, nós temos uma que dá a função de condição, nós vamos ter sem se esforçar, oração subordinada adverbial condicional reduzida de infinitivo. Oração subordinada adverbial consecutiva reduzida de infinitivo. Gritou até ficar sem voz. Perceba o verbo ficar, está no infinitivo. Portanto, gritou oração principal, até ficar sem voz, oração subordinada consecutiva reduzida de infinitivo. Vamos agora, oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo. O animal feroz mata, oração principal, para se alimentar. Veja, alimentar está no infinitivo. Portanto, para se alimentar é oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Vamos para a oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Pense bem, é a oração principal. Antes de falar, olha o verbo falar no infinitivo. Então, antes de falar, oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Oração subordinada adverbial modal reduzida de infinitivo. Veja bem, modal também pertence às adverbiais. Não vimos modal em desenvolvidas, mas ela aparece em reduzidas. Então, vamos lá. Retirei-me, oração principal, sem ser percebido. Ser, olha o verbo no infinitivo, ser. Portanto, sem ser percebido, o modo, né? Nós temos oração subordinada adverbial modal reduzida de infinitivo. Agora nós vamos ver as orações subordinadas adverbiais reduzidas de particípio. Vamos ver quais. Oração subordinada adverbial causal reduzida de particípio. Ameaçado, perceba o verbo ameaçado está no particípio. Ameaçado pelo dono, o cão se aquietou. O cão se aquietou é a oração principal. Ameaçado pelo dono é oração subordinada adverbial causal reduzida de particípio, porque o verbo está no particípio ameaçado. Vamos para o outro. Oração subordinada adverbial concessiva reduzida de particípio. Mesmo oprimidos, não cederemos. Não cederemos, oração principal. Oprimidos, o verbo está no particípio, portanto, mesmo oprimidos, oração subordinada adverbial concessiva reduzida de particípio. Outra, oração subordinada adverbial condicional reduzida de particípio. Aceita a forma, então o mundo seria uma arena de feras. Então o mundo seria uma arena de feras, oração principal. Aceita a forma. Perceba o verbo aceita está no particípio. Portanto, aceita a forma, oração subordinada adverbial condicional reduzida de particípio. Oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio. Feito isto, podem sair. Podem sair, oração principal. Feito isto, olha o verbo no particípio, feito. Portanto, feito isto, oração subordinada temporal reduzida de particípio. Vamos agora ver orações subordinadas adverbiais reduzidas de gerúndio.
Oração subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio. Estando adoentado, não saiu de casa. Não saiu de casa, oração principal. Estando adoentado. Olhe o verbo no gerúndio. Estando. Portanto, oração adverbial causal reduzida de gerúndio. Outro. Oração subordinada adverbial concessiva reduzida de gerúndio. Mesmo correndo, não o alcançou. Não o alcançou, oração principal. Mesmo correndo, olha o verbo no gerúndio, correndo. Portanto, mesmo correndo, oração subordinada adverbial concessiva reduzida de gerúndio. Oração subordinada condicional reduzida de gerúndio. Estudando, aprenderá em pouco tempo. Aprenderá em pouco tempo, oração principal. Estudando, olha o verbo no gerúndio, estudando. Portanto, estudando, oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio. Outra, oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. Chegando lá, avise-me. Avise-me, oração principal. Chegando lá, olha o verbo no gerúndio, chegando. Portanto, chegando lá, oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. Oração subordinada adverbial modal reduzida de gerúndio. Como eu falei, modal também pertence às adverbiais, tem o sentido, significado de modo. Exemplo, atravessou o rio nadando de costas. Oração principal, atravessou o rio. Nadando de costas, olha o verbo no gerúndio. E olha que dá o sentido de modo. Portanto, nadando de costas, oração subordinada adverbial modal reduzida de gerúndio. Agora é só registrar, praticar e estudar. Até logo!